todos, vamos dar início aqui a mais uma aula bastante importante aí, onde nós vamos ver aqui variáveis, entradas e saídas. Então, as variáveis elas são de tamanha importância dentro de qualquer linguagem de programação, que praticamente 70% de um código de computador ele fica manipulando variáveis. Para vocês entenderem a importância das variáveis, um programa de computador basicamente ele tem uma entrada, um processamento e uma saída. Toda entrada que nós fazemos aqui no programa é através de variáveis. Toda vez que você tem que fazer um input de dados, toda vez que você precisa fazer um input de dados, você está utilizando variáveis. Então eu preciso ler, eu preciso obter informações de algum local para a entrada do meu programa. Isso são variáveis. Essas variáveis de entradas aqui, geralmente elas sofrem processamento. Por exemplo, quando eu quero somar dois números, as minhas entradas têm que ser o número 1 e o número 2. E aí, esse número 1 e o número 2, eles vão ser processados, eles vão ser somados, e o resultado que gerar precisa ser armazenado em algum local, que também é uma variável que armazena esse resultado. E por fim, eu preciso mostrar aqui na saída o resultado do processamento, que esse resultado está armazenado dentro de uma variável. Então as variáveis elas têm assim, um papel importantíssimo dentro da linguagem de programação. Dentro da linguagem C, pessoal, nós temos, a linguagem C é dita fortemente tipada. Então qualquer tipo de dado dentro da linguagem C, ele precisa ser identificado. A gente sabe que os dados estão ligados às variáveis. Então, quando eu falo dados aqui dentro, eu estou dizendo que qualquer variável que você declare dentro da linguagem C, você precisa especificar o tipo dela. E aí, para cada tipo, para cada dado, a gente tem um tipo diferente associado. Por exemplo, se eu vou trabalhar com uma faixa de valores, com um tipo de variável que só opera com números inteiros, que só opera, ela não tem necessidade de operar com o número real, eu vou utilizar aqui o tipo int. Um exemplo aqui dentro é um contador. Se eu precisar contar de 1 até 10, eu vou especificar esse contador como um número inteiro. Por quê? Porque vai ocorrer aqui o seguinte, eu vou ter que contar de 1 até 10, então vai ser o 1, depois o 2, depois o 3, até chegar ao 10. Então veja, isso daqui é uma variável associada, associada com um tipo inteiro. Bom, e se eu precisar fazer uma operação que envolva, por exemplo, o pagamento de um trabalho que foi realizado, o cálculo de uma nota fiscal. O cálculo de uma nota fiscal, a gente sabe que os produtos, você sabe que um produto ele pode custar R$ 5,60. Você pode ter um produto que custa R$ 128,99, e assim sucessivamente. Ou seja, você tem aqui uma parte fracionária. Quando você tem uma parte fracionária, você precisa especificar isso na linguagem C utilizando aqui a variável do tipo float. A mesma coisa ocorre aqui com a variável do tipo double. A diferença do float para o double é a capacidade, é o tamanho que essa variável float e double consegue operar. A gente vai ver que, por exemplo, tanto um int quanto um float quanto um double, ele tem uma capacidade máxima. Se eu pegar um int, por exemplo, aqui, eu não consigo armazenar dentro de um int qualquer número que eu deseje. Ele tem um máximo, porque a memória do computador ela tem um limite. Então, esse máximo é o que a gente chama de faixa de operação, que eu vou estar mostrando para vocês agora no próximo slide. Associado às faixas de operação, pessoal, nós temos o que nós chamamos de modificadores. Dentro da linguagem C, nós temos aqui basicamente 4 modificadores. Esses modificadores, eles aumentam a nossa faixa de operação. Foi o que eu falei para vocês anteriormente. Eu não posso especificar dentro de um valor inteiro qualquer número que eu queira. Não, ele tem um máximo que ele vai conseguir operar. E eu vou mostrar para vocês um código daqui a pouco que ocorre quando a gente ultrapassa esse máximo. Então aqui eu tenho novamente os meus tipos. Eu tenho aqui, por exemplo, o meu char.
né? Eu tenho o meu char aqui, ó, que nós vimos anteriormente. Eu tenho aqui o meu inteiro. Eu tenho aqui o meu float e tenho aqui o meu double. Né? Associado com cada tipo desse daqui, né, nós podemos inserir os modificadores. Né? O que acontece quando eu coloco um modificador? Eu modifico a faixa em que essa variável consegue operar. Então, eu vou pegar o exemplo aqui do int. Ó. O int, a gente vai ver que nas arquiteturas mais novas, ele acabou mudando essa faixa, ele está bem maior, mas vamos trabalhar com essa faixa aqui para ficar fácil o entendimento. Né? Isso aqui é das versões mais antigas aí do padrão ANSI. Então, o que acontece aqui? Ó? Quando eu trabalho com int, eu consigo trabalhar, né, eu consigo especificar qualquer número que esteja entre esse valor e esse daqui. Então, essa é a faixa de operação do meu int. Né? Esse 16 aqui, ó, é o número de bits em que o meu int vai ser armazenado na memória. Então, quanto mais bits eu tiver, maior a minha faixa de operação. Bom, e se eu precisar de um número maior que o 32.767? Aí eu tenho possibilidades. Eu posso usar o modificador long. Se eu colocar um long antes do int, eu passo a ter aqui, ó, 32 bits. Com 32 bits, eu já opero nessa faixa aqui, ó. Bom, você já tem aqui, né, aqui nós estamos na casa aqui dos bilhões. Né, eu já consigo operar um número bem maior. Bom, e se eu precisar de um número maior do que esse daqui? Né? Aí eu tenho que fazer o seguinte raciocínio. Né? O raciocínio que eu tenho que fazer é o seguinte aqui, ó. Se o que eu estou querendo representar com a variável int não precise da parte negativa, né? Ou seja, eu sei que a minha variável só vai ter valor positivo. Então, pessoal, eu posso usar, além do long, né, int, eu posso usar o unsigned, que é um outro modificador. O unsigned me diz o seguinte, ó, ignore negativo, opere nessa faixa aqui, ó, que começa no 0, e aí você praticamente dobra o teu valor. Né? Você vai aqui até 4 bilhões. Ah, mas eu preciso de um valor maior que 4 bilhões. Aí, pessoal, você tem que vir pro double. Que olha aqui para vocês verem o double. Né? O double ele opera com 64 bits. Então, é um número absurdamente grande. É 2 elevado a 64, para vocês terem ideia. E aí, se isso aqui não for suficiente, você ainda tem o long double. Que é o long que, associado ao double, ele permite que a gente opere com 80 bits. Então, a faixa sua aqui fica imensa, além da precisão também. Né? Quando a gente opera com o float, nós temos 6 dígitos de precisão. Com o double a gente passa a ter 10 dígitos de precisão. Então veja, escolher a variável entre int, float e double é uma questão de você saber a faixa e se você precisa ou não de trabalhar com números reais ou inteiros. Correto? Então essa é a nossa explicação. Bom, e o char aqui? Ó, o char é aquilo lá que eu falei. Ele armazena um caractere, ele só precisa dessa faixa aqui para ele operar. Né? 127. De menos 127 a 127 a gente consegue operar com o char tranquilamente. Ou com o signed char, tanto faz aqui, você vai estar operando tranquilamente com esse valor char. Bom, esse tamanho de bits aqui, pessoal, sofreu alteração, né, com as arquiteturas mais novas. Então eu fiz um programa aqui, que vai mostrar pra gente. Tá aqui os tipos. Então, usando a palavra reservada sizeOf, eu consigo descobrir qual que é o tamanho em bytes de cada tipo que eu tenho. Ah lá, do long double. Vamos fazer um teste aqui. Vou apagar e vou rodar esse programa aqui. Ó. Vamos lá, então, ./tipos. Olha, o char continua sendo 1. O char continua sendo 1. O int passou a ter 4 bytes, que equivale a 32 bits. Então, o meu int aqui, ó, né, ele consegue operar lá nos 2 bilhões que eu falei para vocês. Né? O float, ele continua tendo 4 bytes, né, 32 bits. O double passou a ter 8 bytes, né, 64 bits. E o long double é um número gigante.
né? O long double ele tem 16 bytes, ele consegue operar com 128 bits. Então é 2 elevado a 128, pessoal, para você saber a faixa que ele consegue operar. Né? É um número realmente imenso. Bom, o que eu vou mostrar para vocês aqui? Eu vou mostrar o que acontece quando a gente sai fora da nossa faixa, pessoal. Né? Isso aqui é bastante importante. Então vejam, como o nosso int ele opera, né? Com 32 bits, está aqui, ó, 4 bytes, e bota 4 vezes 8, né, para você fazer a conta, vai dar os 32 bits. Significa que o maior valor que ele consegue representar é esse daqui, ó. É o 2 bilhões, 147 milhões, 483.647. O que ocorre quando eu estouro a faixa de um valor? A gente vai ver na prática aqui, ó. Então eu vou compilar aqui o programa, gcc tipos, tracinho o tipos. Bom, quando eu estouro a minha faixa, pessoal, né, olha só para vocês verem. Aqui eu imprimi o meu maior valor. Imprimi corretamente, foi o que eu defini na minha variável. Eu falei, essa variável teste recebe isso daqui e imprimi aqui o meu teste. Quando eu somei mais um no teste, ó, veja o que ocorreu aqui com o meu maior valor. Ó. Eu tinha esse valor, quando eu somei mais um, eu passei a ter menos 2 bilhões 147 milhões 483.648. O que isso aqui significa? Significa que eu estava aqui e quando eu somei mais um, eu cheguei no final da minha faixa. Ele não tem para onde vir. Então ele fez o que? Ele simplesmente, pessoal, ele voltou. Né? Como ele não tinha mais como vir para cá, ele fez isso daqui, ó. Vem aqui, vem aqui, vem aqui e mostra esse valor aqui. Então, eu tive um erro de lógica no meu programa, não é? Lá, lembrando que o nosso int, nessa arquitetura nova, tem 32 bits, né? Então, ele opera nessa faixa aqui, ó. Eu tenho um erro de lógica. E esse erro de lógica aqui, muitas vezes, ele é um erro de lógica bastante difícil de você detectar. Né? Então, você tem que ficar muito atento a isso. Ah, como que eu posso resolver isso daqui? Você pode resolver isso aqui, ó, colocando um long int, se você achar interessante. Né? Ah, vou colocar um long int. Então, beleza. Se eu colocar um long int aqui, ó, eu só preciso mudar o especificador para informar para o printf que eu quero imprimir um long int. A gente vai ver isso aqui numa aula futura aí. Né? Se eu colocar um long int ali e compilar novamente o meu programa, né? Agora sim, ó, estava lá no 47, somei mais um, vim aqui para o 48. Eu estou dentro da minha faixa válida. E para a gente fechar aqui, pessoal, eu também criei um teste 2 com o caractere A. Então veja, eu peguei meu A, imprimi ele aqui, ó. Depois eu fiz teste 2 mais um. Eu somei mais um no A e aí ele virou B. Né? Como que isso funciona? Por que isso aqui deu certo? Como que A mais 1 é igual a B? Né? Isso funciona porque nós temos aqui dentro da linguagem C, ela trata os caracteres, né, seguindo a tabela ASCII 2. Então, na verdade, o nosso A lá, ele é o número 65. Então, quando eu somo A mais 1, eu estou, na verdade, na linguagem C, somando 65 mais 1, que é 66. E aí eu represento, né, em vez de eu mostrar o 66, como eu estou trabalhando com um tipo char, o char ele mostra o caractere equivalente ao 66, que é o B. Inclusive, se eu pegar aquele A e somar mais 2, ele vai mostrar, né, que é o 65 mais 2, vai dar o 67, e aí ele mostra a linguagem C para a gente. Bom, pessoal, é isso por essa aula. Tá? Próxima aula a gente volta aí vendo os identificadores de variáveis. Até lá.